Quando pensamos no Rio Grande do Norte, não pensamos que ele teve alguma grande participação ao longo das questões culturais e históricas do nosso país, mas devemos lembrar que nosso estado já existe há mais de 300 anos. Eu não vou lembrar exatamente o ano que ele surgiu, mas o nosso estado surgiu ali por volta de 1520 a 1538, onde ele sofreu influências europeias de Portugal, França e Holanda. O nosso estado, assim como os estados vizinhos ao nosso estado, foram ocupados pelos holandeses por mais ou menos 20 anos, quando foi fundada a Nova Holanda no Nordeste brasileiro, que abrangeu tanto o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco e até mesmo algumas partes do Ceará, se não o Ceará inteiro. O nosso estado sofreu grande influência, tanto cultural quanto arquitetônica, por exemplo. Então, devemos salientar que nosso estado é riquíssimo em cultura e, portanto, ele influenciou de diversas formas a nossa nação, a cultura da nossa nação, ou pelo menos a cultura da nossa região, que é a região Nordeste, junto com os nossos estados irmãos, que é a Paraíba e o Pernambuco. O Rio Grande do Norte também apoiou, por exemplo, a Revolução Pernambucana, sendo um dos quatro estados a apoiar, um dos três estados a apoiar a Revolução Pernambucana. E o nosso estado também foi um grande palco durante a Segunda Guerra Mundial, quando aqui na nossa capital, Natal, tivemos uma base americana para patrulhamento naval, aeronaval, e missões de transporte para o continente africano, quando o exército americano transportava por meio de hidroaviões, por meio de aviões cargueiros, cargas e tropas para a África para lutar contra a Alemanha nazista. O nosso estado, portanto, nessa época, sofreu uma enorme influência cultural dos Estados Unidos, quando eles trouxeram, por exemplo, a calça jeans. E, querendo ou não, isso tudo moldou a nossa população, a nossa cultura, o nosso jeito de falar. E, por exemplo, nessa época surgiu uma das gírias mais famosas do sotaque potiguar, que é o galado. Pois quando os estadunidenses vieram para cá, eles vinham de gala, que é uma forma de dizer que você está bem trajado, que você está bem vestido, que você está todo de terno, de alfaiataria. Então, quando os potiguares da época viam os estadunidenses vestidos dessa maneira, eles falavam, em vez de eles falarem que estavam, por exemplo, aquele gringo está todo de gala. Não, ele falava, aquele gringo está todo galado. E, portanto, essa gíria foi pegando ao longo do tempo e ela é utilizada até hoje, de maneiras informais, para se referir a um colega, para se referir a um amigo, mas perdendo o seu sentido original, quer dizer que você está bem vestido. É mais como se fosse humano. E aí, galado? Você não está dizendo, e aí, você que está de galo? Você está dizendo, e aí, mano? E aí, amigo? São das vestimentas aqui da região potiguar. Bem, para começar, as vestimentas típicas usadas aqui são muito baseadas tanto na questão cultural e histórica, mas também é muito baseada no clima quente e seco aqui da região. E isso faz com que as roupas também tenham uma questão mais leve, por conta do calor, para suportar ele melhor, e também isso faz com que tenha alguns tecidos específicos. Mas elas também são muito ligadas às festas regionais daqui. O primeiro exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês é as roupas muito típicas da festa junina, em que os homens costumam utilizar uma camisa xadrez
com um chapéu normalmente de palha, uma calça jeans e uma bota. E as mulheres, por outro lado, costumam usar um vestido rodado, colorido, em que normalmente vem acompanhado de alguns acessórios, como os laços. Essas roupas, elas servem para representar muito a questão do clima que essa festa quer passar, que é a festa de São João, pretende muito passar um clima mais divertido, um clima mais leve. Já agora, partindo para outro ponto, temos as roupas comuns da área mais urbana da região, que é o interior. Lá, as roupas normalmente costumam ser feitas de materiais como couro. Lá eles têm o chapéu, a caneleira, as luvas e uma espécie de jaqueta, normalmente feita de couro, que cobre os braços para proteger dos raios solares. Esses materiais são muito... E o estilo de roupa é muito herdado dos antigos vaqueiros da região, que utilizavam essas roupas para proteger as suas pernas, braços e mãos dos espinhos da região da caatinga. E isso também auxiliava para que eles se mantessem seguros durante o manejo do gado. Agora, na região mais litorânea aqui do Rio Grande do Norte, nós vamos ter as pessoas utilizando roupas mais leves e refrescantes, normalmente de tecidos como algodão. Mas esse estilo de roupa não é somente utilizado lá, mas sim em toda a região urbana normalmente. Por conta do clima, como eu já expliquei anteriormente. Bem, agora que eu falei, dá para se prestar atenção, que as roupas também não são somente por utilidade, como a roupa do pessoal do interior, e não somente por conta da refrescância, mas também por conta da cultura regional daqui. Bem, com o que eu falei, a gente pode reparar que as roupas típicas daqui representam muito mais do que simples vestimentas. Elas expressam a história, o trabalho e a cultura da região. E também as tradições do povo potiguar, preservando costumes que atravessam gerações e fortalecem a identidade da nossa região. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Kardec. E eu vou falar um pouco sobre a culinária do nosso querido estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele tem uma culinária muito ligada ao sertão, também ao litoral, à prática de pesca, da criação de gado, e também tem muita influência das culturas africanas, portuguesas e indígenas. Porque muitos pratos surgiram, como eu disse, da pesca, da criação do gado, e muitos ingredientes são do local mesmo, do nosso local, como a mandioca, o milho, o coco e frutos do mar. Eu vou falar alguns pratos típicos do Rio Grande do Norte, começando pelo que eu acho muito conhecido por todos, principalmente lá na Ridinha, em Natal, o ginga com tapioca, né? E ela consiste em um prato com um peixe pequeno, chamado ginga, frito, enrolado com tapioca. Geralmente o tapioca também está mais molhada, uma macia, sua origem, ela surgiu nas comunidades pesqueiras da própria região, dentro da comunidade dos pescadores. E sua questão cultural está na indígena, a tapioca sendo feita pela tapioca, e a colônia pesqueira faz o peixe. O próximo, eu adoro a carne de sol,
sua origem, ela nasceu da necessidade de comer ou de conservar a carne antes da restauração. Seu costume, que ela costuma acompanhar, é a macaxeira, o feijão verde, a paçoca e a manteiga da terra. Agora também temos um prato chamado paçoca nordestina. Diferente da paçoca doce, feita de amendoim, é uma carne de sol pilada com farinha de mandioca. Ela tem sua origem no sertão, com a alimentação prática dos vaqueiros de lá. As suas características são: ela é seca e fácil de soltar. O camarão potiguar, nosso primeiro camarão potiguar, é muito comum. Nós é um dos maiores produtores de camarão. E esse prato não é um prato só, ele tem vários modos de preparo. Ele pode ser preparado com alho, óleo, moqueca, ele pode ser grelhado ou ele pode ser ao creme. A sua origem está ligada à pesca, à carneticultura do litoral potiguar. Um destaque muito comum assim é que ele está muito presente em cidades costeiras e turísticas, sendo um dos maiores aperitivos quando os turistas vêm para cá, também na praia, como um petisco assim, camarão está muito comum nessas áreas. Agora o baião de dois é muito consumido aqui no RN e em todo o Nordeste. Ele é uma mistura de arroz, feijão e geralmente com queijo de coalho e carne. A sua origem também veio do sertão nordestino e ela tem uma função histórica de ser um prato econômico e nutritivo para os trabalhadores rurais. Agora, um doce chamado cartola. É uma coisa muito popular no Nordeste. E é uma banana frita com queijo, açúcar e canela. A sua origem, ela vem do Nordeste açucareiro. E sua influência, ela mistura ingredientes indígenas e portugueses. Ingredientes muito comuns usados na culinária potiguar é a mandioca e tapioca, o coco, o milho, os peixes do mar, a carne de sol, o feijão verde, o queijo coalho e a macaxeira. As influências culturais que temos no nosso estado, principalmente a indígena, com a mandioca, tapioca, peixe e técnicas de preparo. Agora, as influências culturais do culinário da RN. Na indígena, como tinha citado antes, tem uma influência com a mandioca, a tapioca, peixes e técnicas de preparo. Na portuguesa, temos doces, o uso do açúcar e carnes salgadas. Da africana, temos famosos temperos e modos de preparo. E, por último, a sertaneja, a conservação de alimentos e pratos energéticos para o clima. A música potiguar tem um grande impacto na cultura, não só nordestina, mas também brasileira, pois temos grandes nomes que impactuaram na identidade do nosso país e da nossa cultura também, como Daniel Dial, nascido em Mossoró, da banda Calcinha Preta, também Bartol Galeno, também nascido em Mossoró, Zezo, conhecido como o príncipe dos teclados. A música ajudou a formar a cultura não só nordestina, mas também a identidade brasileira, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Com grandes nomes de músicas, de cantores famosos, de músicas famosas, como Zé, o príncipe dos teclados, nascido em Banúba, São Gonçalo, Amarante,
Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, nascido em Mossoró, Bartol Galego, também em Mossoró. E com suas músicas agradáveis, do estilo brega, forró eletrônico e entre outras, ajudaram a formar a cultura nordestina e a identidade brasileira. Com músicas de Zezo, como por exemplo Descida, Lágrimas de Álcool, entre outras. Bartol Galego com Saudade de Rosa, Reginaldo Rossi com Garçom, Daniel Dial na banda Calcinha Preta com várias músicas também, como Hoje à Noite, Mágica, só. E é isso. Resumindo, a cultura nordestina impactou sim na identidade brasileira. Além das construções antigas, o RN também possui arquitetura moderna, presente em hotéis, prédios turísticos e obras urbanas, que são principalmente nas cidades litorâneas, muito caracterizadas com as cores e as luzes, que representam as cores do nosso estado potiguar, né? É o clima tropical da gente. A arquitetura do estado também valoriza materiais regionais e detalhes culturais nordestinos, mostrando a identidade e as tradições do povo potiguar. Dessa forma, ela contribui para preservar a memória histórica e fortalecer a cultura do Rio Grande do Norte.